Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, essa a edição 299, sim, falta um pra gente completar 300 programas da sua edição semanal de Grêmio, Corneta e Afins. Eu sou Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, mais uma semana aqui com os nossos sócios Fanny Weber e Gabriel Pinto. Fala daí, Fanny. Falando daqui pra você que está aí do outro lado, um beijo no coração de todo mundo que tá ouvindo. Maravilha, Gabriel, menino da praia. Olá, tudo bem? Eu tomei um susto com o Rodrigão, porque ele tava falando baixo antes com a gente, daqui a pouco ele mandou um fala, galera, Trigão. Sim, né, cara, não dá pra gente falar sem animação, né, cara, senão o cara dorme do outro lado da linha, como alguns programas no passado que a gente gravava quase dormindo lá pelas 11h30, meia-noite, né. É verdade. Então vale a autocorneta nesse momento, né. Sim, mas vamos lá, vamos falar um pouco de Grêmio, só que antes disso, vamos já de vereda dar o play nos comerciais aí, foi nos comerciais que já teve corneta dos padrinhos, inclusive que o comercial tá antigo e defasado, né, mas é o que a gente tem pro momento, e você que tá aí do outro lado, ouça, porque rapidinho tem uma mensagem muito importante pra você, dá o fone aí, play. Sim, Salabim. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio é gravado na cervejaria Quatro Árvores, na Avenida Pará 970, em Porto Alegre, e tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha! Como diria o saudoso Dr. Chapatin, agora sim voa futebol. Vamos falar aí de Grêmio, que ganhou nesse último final de semana, fez mais uma vítima no Gauchão. A nível de Grêmio no Gauchão esse ano, uma vitória magra, 2-0 contra o Veranópolis, porém 2 gols do Marinho. O Marinho, que eu tenho mais uma vez uma reclamação muito forte para fazer, que o Grêmio, que quando for comprar alguma coisa da China, não traga pelos Correios, frete um avião para buscar presencialmente, porque o Marinho veio pelos Correios e, como toda encomenda dos Correios, levou 8 meses para chegar, porque ficou 7 meses parado no Paraná, né? Então, sabia que o Marinho é artilheiro do Gauchão? Ah, é? Sabia não. Agora eu fui perspicaz. O Marinho tem 4 gols. Maravilha. Então tá, Grêmio e Veranópolis, 2-0, o que vocês acharam do jogo? Fanny, começa contigo aí, já que tu veio com a informação dos 4 gols do Marinho. Ferrinhozinho de mão puxada, né? O Grêmio pegando o pentacolor do Veranópolis, né? Que é o timezinho, o time que nunca tinha caído, inclusive. Vai cair esse ano pelo Gauchão, a tendência é essa, né? Ele não ganhou nenhuma vez. E o Grêmio foi tipo assim, foi jogando futebol ali que tava dando no momento até fazer o gol, entendeu? O Grêmio não veio com uma atuação boa até o gol. O Grêmio tava ali meio tipo assim, daqui a pouco a gente vai achar um gol aqui, tanto que achou, né? O Marinho vai lá e dá um peixinho na bola e num cruzamento do Michael e amplia esse jogo. Eu acho que o Grêmio jogou bem preguiçoso, vou falar bem a real, assim, fez o que tinha que fazer. Depois do gol, foi umidade também, tipo, perdeu mais algumas oportunidades. No segundo tempo, o Grêmio, ainda com o freio de mão puxado, tomou alguns ataques ali do Veranópolis, que o Paulo Vitor interveio com qualidades. E o Marinho novamente foi tentar um cruzamento e meteu a bola na rede.
né, atrapalhando todo mundo para ver como o time do Veranópolis estava, né, bem atento ao jogo. E por fim fez aquela comemoração maravilhosa apontando para a bandeira que não tinha nenhum símbolo. Que é, né, uma coisa também, né, uma fábrica de meme ambulante esse homem, tá ligado? Maravilha. Sim, o Marinho, inclusive, eu comentei no grupo do Mesa, no grupo dos padrinhos lá, no intervalo o repórter foi entrevistar ele e, cara, eu não tenho como ver o Marinho dando entrevista sem me lembrar do meme dele, cara, é impossível fazer isso. Gabriel, o que tu achou do jogo? Marinho fazendo gol, o que tu tem pra dizer? Cara, foi um jogo, como foi falando, né, foi um jogo de freio de mão puxado, assim, Grêmio bem em ritmo de amistoso, aquela coisa meio lenta, assim. Mas é impressionante, né? O Marinho, ele, como tu disse, ele demorou 8 meses para chegar em Porto Alegre, chegou agora. Não sei se teve a ver com aquele vídeo que rolou nas férias dele falando do Flamengo, a galera pegou no pé dele, meio que. Acho que o Renato talvez tenha dado um puxão de orelha nele, assim, nas escondidas aí. E o mais impressionante é que eu acho que o Renato falou assim, deve ter dado puxão de orelha e deve ter falado, cara, eu vou te meter de titular agora, nesse gauchão aí. Com os reservas, o Marinho começou com o time reserva do Grêmio de titular também, e com os titulares. E ele tem mostrado o resultado, né? Tipo assim, tá menos individualista, mais coletivo, mais participação, e fazendo gols, né? Fazendo boas jogadas, enfim, até a corneta no Marinho vai cessar antes do que, por exemplo, foi com o Fernandinho, né? O Fernandinho tomou corneta até a final da Libertadores, né? Depois que ele fez aquele gol. Até a finaleira, né? Contra o gol contra o Lanús, cessou a corneta no Fernandinho. O do Marinho, pelo visto, vai cessar antes. Ontem ele saiu do jogo aplaudidíssimo, inclusive, pela torcida, para a entrada do Juan Pablo Montoya. Verdade. E eu acho que assim, o Grêmio fez um bom jogo, né? O Lopes não esboçou muita. O Paulo Vitor, acho que, sei lá, fez uma defesa e pouco apareceu no meio do jogo. É aquela Mas coisa, foi né? intervenções, né? Defesa mesmo, eu lembro de uma dele. A gente sempre comentava, né, em anos anteriores, que a obrigação da dupla Grenal, e a gente queria que o Grêmio também tivesse obrigação no gauchão, era de patrolar seus adversários, né, e não dar condições deles apresentarem alguma coisa. E o Grêmio tem feito isso, né, o Grêmio 8 vitórias, 2 empates, 23 gols, tomou 1 gol no campeonato. É impressionante, é bem o que o Barcelona e o Real Madrid fazem com o Getafe na Espanha, tá ligado? Tipo assim, é aquilo que sempre falamos, né, que no gauchão o Grêmio e Inter deveriam fazer isso, o Grêmio tá fazendo esse ano. Já tinha feito um pouco no final do ano passado, depois daquele início cambaleante com a equipe de transição, depois o Grêmio tocou a rodo com os titulares, mas esse ano tá categoricamente superior a todo mundo. O que só mostra que o tombo nas quartas de final vai ser muito grande. Cara, só tem uma observação quanto à corneta no Marinho, cara. Marcelo Groy foi embora, campeão da Libertadores, e os caras não deixaram de meter corneta nele. Então eu acho que é muito relativo parar de meter corneta. Cara, desse jogo, assim, o que eu vi? O Grêmio certamente não jogou com aquele ímpeto de alguns outros jogos que teve no próprio gauchão, né? Mas o Veranópolis também jogou bem fechadinho. Acho que foi um dos adversários que veio mais cagado, assim, pra jogar contra o Grêmio, né? Até por causa da situação deles e tudo mais. É um time bem fraco também, né? Sim, com certeza. O técnico chegou a falar que queria chegar vivo na última rodada do gauchão e tudo mais. Mas também teve esse ponto. Eu achei um time bem meio retrancado, assim, né? O Grêmio teve alguma dificuldade, o que levou o Grêmio, inclusive, a dar alguns chutes de fora da área, né? O próprio Michel teve um baita chute de fora da área que, cara, se entra aquela bola ia ser um golaço. E prova disso é que os 2 gols do Grêmio foi numa infiltração, assim, cruzamento na área, e o Marinho ganhou a frente, e o outro foi cara, ele tentou cruzar aquela bola, eu acho. Ele tentou cruzar, visivelmente. Não tentou chutar em gol, né? E o goleirinho aceitou miseravelmente, né? O primeiro gol, um crédito bastante grande pro Maicon, né? Do Maicon, né? Olhou pra área, é verdade, e fez o passe, tá ligado? Não foi um cruzamento, ele fez um passe pro Marinho. E o Marinho também foi um golaço, porque ele ganhou na velocidade, se adiantou e, cara, que peixinho bem dado aquele ali, meu. Eu achei um golaço, cara. Aquele gol me surpreendeu mesmo. Superstar Soccer.
Isso aí. O golzinho do Super Star, só que muitas vezes era no rebote do goleiro, né? Chutava pro goleiro, o goleiro rebatia e o cara dava o carrinho, o peixinho. Bem isso mesmo. Então tá, né, meu? Grêmio e VEC era isso. Ah, sim, mais um ponto, cara. Mais um ponto que eu queria comentar também. Vocês falaram aí do Marinho, que demorou pra aparecer e tudo mais. A gente? Sim, eu também falei. Nós, né? Sim. E talvez um dos pontos seja a questão do entrosamento, né, cara? Porque o time do Grêmio é um time que, cara, é muito bem entrosado, porque tem a mesma base aí há 3 anos, 4 anos. E o que eu notei ontem, e não tá na pauta aqui, mas me lembrei agora, já vamos colocar aí. Vocês não acharam que o Viseu parece que o time do Grêmio é um time e o Viseu é outro time? O Viseu tá, pra mim... Fiz essa corneta, hein? Oi? Fiz essa corneta. Fez? Inclusive bem... Mas não agora no programa, né? Não, fiz no Twitter ontem e no grupo. Pode ser. Cara, é nitidamente, assim, desentrosado, mas não adianta, né, cara? Tem que botar pra jogar pro cara conseguir entrosar. Né? Até porque não tem mais não tem opção melhor entrosada, né? O Jael foi embora e o André não chegou ainda. Né? Não chegou ainda, o André veio mais longe que da China. E aí, cara, parece assim que o Grêmio faz uma movimentação e tu vê que parece que a movimentação dele não encaixa com a do time. Teve umas 2 jogadas assim ontem de contra-ataque que ficou muito nítido isso. E não sei a opinião de vocês quanto a isso, mas eu percebi isso, cara. Nitidamente dá pra ver que falta aquele entrosamento. Espero que agora, tendo essa sequência de jogo, né, que esse entrosamento venha, né? E mais do que isso, que venha o Tardelli, não só digamos assim, que o Tardelli venha, seja titular, mas que ele venha e claro, vai fazer sombra, o Viseu vai ter que treinar, vai ter que jogar mais ainda, né, cara? Então, não sei qual é a visão de vocês desse ponto aí. Eu acho que já que o Gabriel não vai falar, eu acho que o Viseu, ele meio que já sabe que ele tá disputando vaga com o Tardelli também e que eles precisam encontrar o futebol. O problema é que o Grêmio, o pessoal, quando analisa o futebol do Grêmio, analisa como se fosse um futebol muito simples, né? Mas o Grêmio tem um posicionamento e, como tu disse, um entrosamento que é muito peculiar dele, entendeu? Tanto que assim, tipo, é difícil tu ver um cara que chega no Grêmio e encaixa, entendeu? Ele tem que dar uma raladinha ainda pra encaixar. Isso aqui eu tô no meu achismo, na minha leitura, né? Mas sem dúvida. E eu acho que tanto o Tardelli quanto o Viseu vão ter que dar essa raladinha, assim. Eu vejo que o Viseu, ele tem um potencial de futebol, assim, meio parecido que tinha o falecido Bolanhos, entendeu? De movimentação, sabe? Um cara que tá eu sei que o Bolanhos podia jogar mais pra trás, assim. Acho que o Bolanhos até poderia, dá pra dizer que se assemelha a um Tardelli jovem, assim, dadas as devidas proporções, né? Claro. O Tardelli fez muito mais jogando futebol do que o Bolanhos. Mas eu acho que, tipo assim, se o Bolanhos conseguir achar um posicionamento o Viseu e o Tardelli, né, conseguir achar um posicionamento dentro da área, nessas infiltradas laterais que o Grêmio dá, posicionamento de mexer na zaga, porque é uma coisa que o Jael já estava, por exemplo, fazendo muito bem, né? A gente tem que comparar com o Jael, que era o nosso último atacante, que é uma coisa que o Jael fazia muito bem, conseguia fazer uma movimentação para mexer a zaga adversária, sabe? Eu acho que é isso que o Viseu e o Tardelli tem que conseguir entrar no esquema para aprender, assim. Eu acho que eles vão demorar um pouquinho ainda, eu acho que eles têm esse gauchão inteiro para fazer. Eu acho que no começo de Libertadores pro Grêmio vai ser um pouco sofrível, entendeu? Porque eu acho que o gol não vai sair todo natural. Ou seja, a gente tá vendo o jogo do VEC, né? Contra o VEC, botava o Gabriel ou tu, Rodrigo, lá na área, tipo, alguma coisa ia acontecer uma hora, entendeu? Agora o problema, com esse time entrosado, assim, tu ser a única peça destoante, agora o problema é que tu tá jogando contra equipes de qualidade, assim, né? Numa qualidade grande mesmo, né? De Libertadores. Sim, falta um jogador mesmo, né? Isso, exatamente. A gente tem que ver uma coisa que é o seguinte, né? Eu já havia comentado isso no podcast, se não me engano, no anterior. A gente ia ver, talvez, nesse início agora do Viseu, o quão o Jael faria falta. Porque o Jael tava, por mais que o Jael tivesse a limitação, o Jael foi um ótimo jogador no Grêmio. Coletivamente ele ia muito bem. Fazia gol, dava muitas assistências. Ele desempenhou um papel no Grêmio muito bom. Então, para alguém entrar e substituir o Jael com a mesma qualidade,
Talvez só o Tardelli vai fazer isso. E o Tardelli nem faz o que o Jael faz. E o Viseu também não faz o que o Jael faz. O Viseu é um jogador que gosta de receber a bola, às vezes, em profundidade para chutar, para encarar o goleiro de frente, para fazer um, como se chama, aquele facão, né, com a defesa. O Jael não era esse cara. O Jael era o centroavantão mesmo, que disputava a bola, saía, dava assistência, também chutava. Mas o Jael estava muito encaixado no formato do Grêmio. E o Viseu ontem ficou claro que ele está ainda completamente fora. Ele teve um lance bizarro no segundo tempo, que ele recebeu a bola meio que na entrada, no canto da área, que ele foi tentar, não sei se vocês viram, que ele foi tentar avançar com a bola e ele chutou o chão, tá ligado? Ele caiu no chão sozinho. Sim. Foi bizarro. Tipo assim, pra tu ver como ele ainda não tá no ritmo do time, ainda do jogo ainda. Lá na Udinese, aquele time com nome de time com nome de pomada peniana. Isso. Ele quase não jogou, ele foi reserva, então ele tá fora de ritmo também, tem isso, né? E a minha preocupação não, a minha temerosidade, talvez, seja que no jogo da Libertadores contra o Rosário Central, provavelmente ele vai ser o titular, tá ligado? O Tardelli não vai estar pronto. Sim. E agora, ainda com a notícia que a gente tá vendo hoje aqui, parece que o André vai ser negociado com a China. Quem é que vai, se não tiver o Viseu, quem é que joga ali? Aí vamos ficar sem centroavante. Com certeza. O cara, tu falou agora desse lance que ele chutou o chão ali, caiu. Eu me lembrei de um outro lance também do jogo que foi um dos lances que me chamou a atenção, essa questão da falta de entrosamento dele, né? Que é uma jogada que o Everton recebe em profundidade pela esquerda e ele entra na área fazendo uma diagonal quase indo assim em direção a outra lateral. Uhum. E ele espera o Viseu dar aquela corrida para o centro da área, e aí quando ele vê que não dava mais, ele estava cercado, ele pega e larga a bola para ele, assim. Sim. E o Viseu não vai. Uhum. Né? Até nesse lance, eu acho que o Everton dá um pouquinho forte a bola, que não deu nem pro cara tentar ir atrasado, sabe? Ela foi mais pro goleiro do que pra ele. Mas nesse lance tu vê nitidamente, sim, que faltou um entrosamento, que se eles se conhecessem, cara, o Jael certamente ele ia correr naquela direção, porque é o tipo de triangulação que o Grêmio costuma fazer, que o Luan e o Everton costumam fazer, que é pegar essa bola e correr não de forma vertical, correr de forma assim, lateral da área, esperando alguém se movimentar lá na frente, né? Aliás, tu falou do Luan, deixa eu só comentar, tu falou do Luan, o Luan jogou bem ontem, né? Sim. Gostei bastante do futebol do Luan no jogo do contra o VEC. Acho interessante. O Luan tá apaixonado, cara, não tem como não jogar bem. Exatamente, o Luan vem tá leve. O Luan vem num gauchão bem interessante, vem fazendo um gauchão bem interessante, e daí, claro, uma das alternativas para o Grêmio com um Viseu, com um Tardelli, é ele ficarem trocando de lugar com o Luan, né? O Luan hora avançar, hora recuar, né? Hora fazer a 10. Tardelli, com certeza isso vai acontecer. Porque daí conseguem fazer essas posições do meio para frente, né? E como o Grêmio tem muito essa troca de posição, e aí eu já deixo tu continuar, Fanny, mas vou citar mais uma vez o Jael. O Jael fazia isso às vezes, cara. Ele era o cara que puxava a frente, mas se vocês repararem, a maioria daqueles lances em que o Jael dá assistência, ele troca de posição, ele recua e deixa o Luan ou deixa algum outro, aquele meia que vai pela direita ou pela esquerda ali, que é o Everton, e a posição do infiltrar. Ele deixa esses infiltrarem, e aí ele dá o passe, né? Então tem muitos lances desses que o Jael fazia isso, e não adianta, é a triangulação, é o tipo de triangulação também, é o tipo de jogada que o Everton tentou fazer nesse lance que eu falei, que ele foi pro lado, esperou o cara entrar pro lado que ele estaria, né? Então, cara, não aconteceu. E isso aí confirma o que o Fanny falou, que o Fanny disse que pode ser teoria minha, não sei o que o futebol do Grêmio é complicado. Cara, o futebol do Grêmio é complicado, não é um futebol simples. A movimentação do Grêmio, se tu for parar pra analisar um jogo, cara, sempre tem... É muito complexo. No mínimo 2 caras para receber a bola e receber o passe. É a característica do futebol que o Grêmio faz, né? Que é tipo assim, ó, o cara que recebe a bola ele tem que ter pelo menos 2 opções, entendeu? Uma opção de frente e uma opção lateral, né? A opção de recuar a bola, ela não é muito área do Grêmio. Se o Grêmio gosta de...
em último caso, né? Tu não vê, dificilmente tu vê. Tipo, só quando a equipe tá muito fechada, precisa abrir espaço, tu retoca pro Kahneman, pro Jeromel, assim, pra tirar o time de trás, assim. Que era uma coisa Vai, fala. Fala, Gabriel. Não, o Viseu, ele tentou fazer isso algumas vezes ontem, deu pra ver nitidamente que ele tava... O Grêmio se sustenta muito nesse jogo e ele tava tentando fazer isso. Ele tava saindo pra buscar jogo, né? Mas o que falta é a questão do ritmo de jogo e o entrosamento mesmo, como o Lima falou. E o meu ponto nessa questão do Viseu e de que falta muito para ele chegar no Jael é que a torcida do Grêmio comprou a chegada do Viseu como um cara que fosse chegar e solucionar o problema de ataque, que o Grêmio não tinha, mas pra mais ou menos isso, entendeu? Solucionar o problema que ele não tinha. Isso, mas é que ele não vai cumprir essa função nos primeiros meses. E eu custo acreditar, tipo assim, não é que eu custo acreditar, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir entregar mais do que o Jael entregou. Por mais limitado que o Jael seja, que o Viseu tenha potencial. Cara, mas aí deixa eu só comentar uma coisa assim, porque isso tá começando a me irritar. E eu vou ter que falar, porque o ouvinte talvez não note minha irritação, mas eu fico irritado. Porque é a segunda vez que a gente fala nessa porra de programa que, o Jael, né, dadas as limitações, jogou bem. O Rodrigão falou assim, jogou bem coletivamente. O Jael individualmente jogou muito bem no Grêmio, entendeu? Não importa o histórico dele nos outros clubes, não importa, vamos ignorar esse fato. A fase do Jael no Grêmio, ela é toda muito boa, entendeu? Toda muito boa. O Jael é comparado com grandes atacantes que passou pelo Grêmio. O Jael é melhor que grandes atacantes que passou pelo Grêmio. Entendeu? Fez mais do que muitos e ganhou mais títulos do que muitos. Só que daí toda vez que a gente fala do Jael, parece que a gente tem que, tipo assim, dar uma desculpa pra falar bem do cara. Tem que dar uma desculpa assim, não, o Jael entendeu muito bem o jogo, sabe? Parece que tem um cara, parece que a gente não pode simplesmente falar que o cara era bom, entendeu? A gente tem que sempre olha só, meu. Tem que sempre usar uma desculpa. Eu acho que isso aí fica parecendo assim, e daí entra muito na parte do discurso que o Gabriel tá falando, que é tipo, solucionar um problema que a gente não tinha. A gente não tinha realmente um problema, a gente tinha um pouco de alternativa, né? Claro, obviamente que a equipe a gente tem que ser sempre qualificada e até, sei lá, até um padrão inalcançável e tal. Só que daí parece que a gente tem que solucionar um problema, muito bem como o Gabriel falou, um problema que não tinha, porque a torcida achava que tinha. Porque a torcida nunca ficou satisfeita com o Jael, nunca ficou 100% satisfeita com o Jael, sempre tinha uma crítica, sempre tinha um porém, sempre tinha alguma coisa. E outra, quando o Jael acertava, parecia que era tipo um milagre, que não era um padrão. O Grêmio parou de fazer gol no final do ano passado, mais por causa da lesão do Luan e da ausência do Everton em alguns momentos também. Sim. Do que pelo fato do Jael, porque o Jael não é um jogador que individualmente vai resolver sozinho, ele precisa de um conjunto para jogar bem. E no conjunto funcionando, o Jael foi muito importante e jogou muito bem. E foi por isso que eu falei que ele foi bem coletivamente, cara, porque ele soube ler muito bem o sistema de jogo do Grêmio e soube se encaixar muito bem nisso aí. Esse é o ponto. Então, por isso que eu disse que eu acho que o Viseu vai custar entrar nesse ritmo, e o Grêmio fez uma aposta ousada agora em dispensar o Jael, talvez pela questão salarial, enfim, em dispensar o Jael, e também agora com essa notícia de que o Shantung da China vai contratar o André, o Grêmio vai ficar sem um cara para jogar ali. Vai ter o Viseu e o Tardelli. Eu não sei se ele vai estar pronto para Libertadores semana que vem. Cara, sim. Quem é que vai jogar? Só para pegar dois ganchos aí que deixou. O Jael, cara, ele veio pro Grêmio assim, sem ter uma grande passagem por algum clube, né? E eu acho que isso influenciou bastante para a corneta que rolou em cima dele. E logo que ele chegou, ele se machucou. Se vocês lembrarem, ele ficou quase um ano parado. Sim. Então, assim, o cara veio há um ano, não fez nenhum gol. Eu lembro que tinha um papo nesse sentido, assim. E, por outro lado, ele saiu agora e o pessoal ainda fica falando com muito receio dele. Eu te digo como é que ele teria saído como herói e deixado muitas viúvas. Se ele se chamasse Rael. Cara, com certeza, velho. Se ele chamasse Rael e usasse mullets como um bom argentino usasse mullets, cara, ou sei lá, Juan Rael. Cara, Não, vou te dizer o seguinte, o Jael fez muito mais do que o Barcos, que tá cheio de viúva até hoje, que disseram que a bola não chegava nele, e ele ganhou mais
título do que a Barbie, que é outro cara aí que até hoje baba um ovo, que tá jogando agora, tá com uma pança enorme, jogando lá num daqueles times lá do Rio que sempre cai, não sei se é Botafogo ou Essa corneta é muito boa. E cara, meu, tem que tirar o chapéu pro Jael, cara, pelo que ele fez. E outra, né, identificação, né? Aí agora tu imagina se ele usasse mullets de argentino, chamasse Rael, dando cartão. Tem nego até hoje que chora a falta do Bertolho, meu. Alan Ruiz que jogou verdade, só um Grenal. Vai tomar no cu, meu. Tem nego que chora verdade. a saudade do Maxi Lopes. Lopes. Aí a gente tem que entender. Aí a gente tem que. Barbie, isso aí, não lembrava o nome dele. Max Lopes, isso aí. E o Max Rodrigues. Porra, tomar no cu. Argentino que não dá carrinho. Aí a gente entende como é que tem gente que até hoje corneteia o Marcelo Groy, né? Mas agora sim, cara, falando um pouco mais questões técnicas que a gente estava falando, eu tenho a seguinte leitura também, cara, de por que talvez de por que também rola corneta em cima do Jael, tá? Apesar do bom futebol, apesar do bom entrosamento que ele tinha de agregar o time, se tu pegar em números de gols que ele fez, tá? Eu acho que há tempo o Grêmio, e principalmente esse Grêmio agora, esse Grêmio campeão, esse Grêmio que tem esse futebol bonito, não teve nenhum centroavante goleador, não teve nenhum Jardel que caía no pé dele e entrava no gol, tá? E talvez seja isso que o pessoal... Teve um Jonas, teve um... Não, eu tô teve falando, um André Liminha. Eu não quis dizer desde do Jardel, tá? Eu tô falando dessa fase agora, dessa fase 2016 pra cá, tá? Eu diria até antes, 2015 pra cá, a partir do Roger, tá? Ou talvez a partir do Filipão, que foi quando começou a formar esse time, mas enfim... E o estilo de jogo do Grêmio também, que é o que a gente tem falado agora, tá? E eu te digo o seguinte, talvez o pessoal, não, o Viseu é goleador, fazia vários gols lá, o Tardelli também fazia vários gols e tudo mais. Eu acho, cara, que nem esses caras não serão esses goleadores, assim, de tipo ser o atacante que faz 50% dos gols do time, entendeu? Porque o estilo de jogo do Grêmio não é pra isso. O estilo de jogo do Grêmio é de ter essa variação, é de ter essa troca de posicionamento, é de ter todo mundo chegando na frente, e a consequência disso é que os gols são distribuídos entre os vários jogadores. O jogador que está ali naquele momento que criou a jogada é o cara que vai ter a chance de botar a bola para dentro. Exemplo disso que o Ramiro fazia gol, exemplo disso que vou te dar um exemplo numérico. O Arthur fazia muitos gols, exemplo desse ano que o Capixaba fez um gol por jogo no início da temporada. Vou te dar um exemplo numérico, tá? O Grêmio tem, se não me engano, agora 23 gols na rodada inteira, todos os jogos fez 23 gols. Desses 23 gols, o nosso goleador tem 4, que é o Marinho. É isso aí. Então, o Grêmio tem cambiado também o time, né? Claro, tem feito também. Os titulares jogaram, acho que 4 jogos, se eu não me engano. E o mas tem pega... 8 jogos. Tem ele cambiado ou espera? Tem muitos jogadores que ajudam lá gol? Mas pega a Libertadores que a gente ganhou, cara. Pega a Libertadores ano passado, pega o Campeonato Brasileiro. Tu vai ver que tem uma distribuição de gols, entendeu? O estilo de jogo do Grêmio não é o estilo de tu ter um centroavante lá que tu vai ficar jogando a bola pra ele e ele vai fazer 50%, 60% dos gols. Então, talvez esse pensamento da torcida talvez não, eu tenho certeza que esse pensamento da torcida que acaba influenciando também nessa corneta aí, certamente isso aí pesou no... Até porque culturalmente falando, olha, já metendo cultura no meio, mas culturalmente falando, a nossa torcida, na verdade, poucas torcidas no sul do país estão acostumadas a ver um time jogando esse futebol, né? Sim. Na história do Grêmio, esse plasticamente... Olha, um futebol redondinho desses, cara, o Grêmio de 2001... Não, o Grêmio nunca jogou. Foi o que mais chegou perto disso. Exatamente. O Grêmio de 2001 foi o que mais chegou perto disso. O Grêmio Show de 89 não jogava isso. O Grêmio de 96 do Brasileirão também jogava bem, né? Também jogava bem. O Grêmio jogava jogos bem. Era mais bola mais tocada e era um time que também não tinha um centroavante fixo. Jogava com o Zé Alcino. Mas o Zé Alcino ele movimentava bastante, o Zé Alcino e Paulo Nunes. E teve uma época que jogou o Zé Afonso também.
O Zé Afonso, sim, ele era mais de posicionamento, mas o time que, digamos assim, o principal time daquele campeonato lá era Zé Alcine e Paulo Nunes, que eram dois atacantes que flutuavam bastante. Uhum. Então, E o Jael é tão foda, a gente sempre tá falando do Jael agora. O Jael é tão foda que tem um cara lá no Rio chamado Gabriel que faz gol e agora comemora igual o Jael, entendeu? Que é o louco espelha. O Gabi não faz gol. O de fazer os muquinho, fazer um muquinho. Daí o Jael meteu uma cornetinha assim do tipo assim, olha, eu não sei se fui eu que inventei, mas eu tenho feito isso pelo menos desde 2016. Então, né, por favor, vão pedir autorização. Ele meteu até aí? Meteu no Instagram. Tá, falando em corneta de jogador, a gente pode avançar na pauta aí? Sim, vamos lá. Bom, jogador, então, que deixou o Grêmio essa semana, né? O TT, que não foi... Peraí que deu uma falhada. Jogador da base do Grêmio, que deixou o Grêmio essa semana, TT, né? Muita gente não sabe quem é. Eu confesso que eu não conheço o rosto dele. E aí na saída falou algumas coisas, depois o Renato falou mais algumas outras coisas, mas algo que se sobressaiu para nós, e a gente tem que deixar essa corneta registrada aqui, é o comentário do CT, e o Gabriel vai fazer esse comentário para nós. Cara, eu não vou fazer um comentário, né, mas eu vou... Comentando os comentários. A frase, o comentário dele. Ah, vocês querem que eu leia na íntegra? Não, isso. Tá, vamos só fazer o seguinte, tu tem a notícia aí em mãos, Gabriel, do que aconteceu, só pra dizer assim, valores e percentuais e tal, até pra quem não sabe? Ele pelo que eu vi, que foi a terceira maior venda da história do Grêmio. Perdeu só pro Arthur, que foi 140 milhões, e também pro Pedro Rocha, que foi 45, se não me engano. A do TT foi 41, parece, ou 42. Mas o que definiu basicamente a venda, e o Grêmio estava... na verdade, assim, quem contratou foi o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? Uhum. E o TT, o Grêmio queria mais dinheiro pelo TT, porque a multa dele, se não me engano, era 100 milhões de euros. Era um negócio bem absurdo, assim, porque ele é uma promessa na base há um tempo já. Ele estava jogando nas seleções de base, nas seleções brasileiras já de base, e ele vinha sendo tratado assim como uma espécie de... guardado as devidas proporções, um Lionel Messi, assim, da base do Grêmio, tá ligado? E, então, por isso que ele nem tinha aparecido no profissional, nem apareceu no profissional, nem nada, tava recém na base, ia jogar, ia começar agora a aparecer no grupo de transição e tudo mais. E aí, isso que o Grêmio resolveu vender, porque parece que o Shakhtar Donetsk, além do dinheiro, 42 milhões de reais, também no contrato ficou que a próxima venda dele, o Grêmio vai receber 15% sobre o valor de venda. Então, é um montante... Mais os 3 de formação, né? Isso, os 3 de formação da FIFA... A cláusula de solidariedade, né? Exato. Isso, mas os 15% esse em contrato agora é interessante, porque daqui a pouco, se por exemplo ele vinga como vingou o Douglas Costa, por exemplo, ele vai para um Bayern de Munique, depois do Shakhtar, uma coisa assim, sei lá, por uns 40 milhões de euros, 50 milhões de euros, o Grêmio pega uns 10, 15 milhões fácil aí, tá ligado? Já pinga mais um pouco, né? Foi um bom negócio, eu achei. Ou se ele vira um Yuri Mamute, o Grêmio lucrou enquanto foi... Isso, exatamente. E aí a questão foi o seguinte, né? Como ele vendeu muita grana, eu vou falar primeiro da corneta dele, depois a gente fala da corneta do Renato daí, porque de fato o que o Guri falou foi... ele se perdeu, né? Ele quis ser maior que o Grêmio, aí também não dá, né? Mas eu vou falar da corneta dele. A cornetinha dele foi engraçada. A cornetinha dele foi o seguinte, porque ele falou o seguinte, né? Tenho certeza que o dinheiro da negociação dele, né, vai ser investido na base, no CT do Grêmio, no Hélio Dourado. Eu não aceito um time como o Criciúma ter um CT melhor que o do Grêmio. Aí foi foda, né, cara? Cara, isso aí... essa corneta pra mim soou muito engraçada, porque, cara, sei lá, umas 2, 3 horas antes estava um ex-dirigente do Grêmio que anda se papagaiando no Twitter aí, e eu acho que ele vai ser forte candidato a querer ser eleição do Grêmio aí. Ele tava falando que se fosse ele, o Grêmio poderia usar esse dinheiro para investir na base. Se fosse ele o presidente do Grêmio, ele ia investir na base o dinheiro do TT. Tipo assim, um pouquinho antes do TT dar a entrevista, ele falou sobre isso, tá ligado? E aí, cara,
É muito engraçado. Foi engraçado. Ô, meu, preenchendo lacunas aqui, vou fazer meu comentário que eu gosto de fazer sempre uma modalidade que eu chamo de preenchendo lacunas, entendeu? Que é tipo assim, ó, a gente tem duas informações e as duas informações é do assunto base. Então, o que eu acho que aconteceu, isso é tudo da minha cabeça, tá? É só uma obra de ficção, então se você estiver ouvindo e for do Grêmio e ficar bravo porque eu tô falando... Mas assim, ó, o roteiro que eu faria dessa história pro Netflix seria o seguinte, ó. O TT... Tá, porque assim, ó, o que é sabido, eu não sei se é sabido geral, mas é sabido que o TT, ele tava meio magoado que tá jogando na seleção de... na verdade, o que é sabido por causa da entrevista do Renato, né? Então... Não, eu vou só falar agora o que o Renato falou, que o Renato deu a corneta no TT, que é a seguinte... Eu ia dizer pra gente contextualizar a corneta. Isso, a corneta do Renato é o seguinte, ó, o jogador foi vendido e tal, o jogador não pode querer se escalar por carteiraço, porque se ele está jogando muito na categoria, na seleção e não sei o que, ele tem que provar no treinamento que está jogando para depois para ser alçado para o time principal. O que ficou bem claro, assim, é que o TT queria muito jogar em 2009 na equipe principal, o Grêmio achava que não era o momento para ele ir para a equipe principal, porque ele tinha etapas ainda para cumprir, e etc. E a concorrência também. E talvez o seguinte, né? Talvez o Grêmio falasse assim, é melhor tu ficar na categoria de base ou num grupo de transição porque tu vai jogar mais do que tu ficar no time principal, né? Tipo, sim. Sabe? Tipo assim, tu precisa evoluir teu futebol, tu joga bem, mas tu precisa, tipo, jogar contra adversários para render. Não adianta ficar só treinando. E se ele fosse jogar no time, se subisse profissional, provavelmente seria o que fosse acontecer. Daí existia a minha interpretação. O cara pode querer subir pro time principal por duas coisas. Uma pra se escorar e outra pra receber um salário maior, né? Porque o cara tá na base e o cara não vai receber um salário de 100 milhões, né? 80 milhões. Mas ele já vinha sendo tratado quase como profissional. Mas aí, assim, ó, ele vinha sendo tratado com suas mordomias pelo empresário, entendeu? Pelo cara que investia nele. Não era o Grêmio que tratava ele com mordomia, o Grêmio tratava ele... Provavelmente já devia ter um salário um pouco maior. Não, com certeza. Com certeza. É que assim, ó, eu não sei qual é, a idade do TT. Ele tem 19? Tipo, ele já tem contrato, né? Quase. Exato. Não é mais contrato de formação. Tá, mas enfim, ele queria, né, mudar de contrato. Tá, que tipo assim, vamos dizer que vamos chutar valores aqui. O cara ganha, tipo, R$10 na base. E o cara quer ganhar R$170. Daí, tipo, assim, tu precisa ir pro profissional pra ganhar 170, entendeu? Porque não pode destoar muito também do salário de base, senão o cara fica, tipo, um intocável, entendeu? Então eu acho que tinha esse negócio. E tá, essa é a corneta, o Renato expôs o guri, porque ficou esse negócio de entrevista do cara, entrevista do não sei o que. O que eu entendo? O que eu acho que aconteceu no meu roteiro Netflix? Que é o seguinte... O TT queria muito subir para o time titular, estava de saco cheio de treinar no CT Hélio Dourado. Com certeza, na hora nessas exigências, encheção de saco, não sei o que, começou a falar mal do CT, porque tipo, não é justo um cara da qualidade dele, o próximo Pelé, o Furacão TT, como chamavam, né? Tipo, também os loucos adoram inventar uns apelidos para moleque mangolão. Isso no roteiro Netflix, né? Não sei se ele é mangolão. E tal, assim, no meu roteiro ele é vilão. E daí o seguinte, deixa eu contar minha história. E daí o cara tá dando corneta no CT, porque não pode ser, porque o CT, que não sei o que, o CT, daí a história do CT já ficou um negócio tão... Ele encheu o saco tanto com essa parada, que daí ex-dirigente ficou sabendo e tá aquela corneta no seu Twitter, assim, que esse é o roteiro. Twitter não, porque daí como é um seriado, a gente não pode usar redes sociais, né? Então a gente tem que usar uma outra rede que pode ser o Orkutbook. No Orkutbook ele posta lá a corneta pro TT, e daí na entrevista o TT, né, rebate a corneta, né? Tipo, então pra mim eu acho que é isso. Eu acho que o lance do CT é um negócio que ele devia encher muito saco, porque quem quer ir pra Guaíba também, né? Ninguém quer ir pra Guaíba, entendeu? Nem quem trabalha em Guaíba quer ir pra lá. Nem quem mora em Guaíba quer ir pra lá. Tá triste. Então, daí eu acho que o Guaíba não, né? É em Sapucaia, não? Como é que Eldorado. É Eldorado do Sul. Exato. Eu já fui num condomínio em Eldorado lá, cara. Passando o CT da base, meu.
Que troço de outro mundo, velho. Sim, é na estradinha toda esburacada que tem ali. Isso, vai, é um horror aquela estrada. Mas, ô, cara, tu largou um ponto interessante aí, Fanny. Eu tenho a impressão de que na cabeça dele, esse guri é mal assessorado. Essa é a minha primeira impressão. Tá? A informação que eu tenho é que o empresário é único, né? O empresário dele, que é o cara que faz a assessoria dele, que cuida da carreira dele, o único cliente que esse cara tem é o TT. Então o cara cresceu o olho, queria grana, chegou os caras do Shakhtar aí oferecendo um dinheirão, ele vai ganhar um caminhão de dinheiro por fora, e o cara fez a cabeça do guri pra ir embora, aquela coisa toda, já na Europa, vida melhor pra família, blá blá blá, e o guri, um abraço, foi embora, nem pensou no ganho futebolístico que ele vai ter, porque é aquela coisa, ele vai pro Shakhtar agora, talvez ele jogue, talvez não jogue, pega um técnico que não queira jogar, enfim, ele não vai ter essa certeza. Dá certo como deu o Douglas Costa, por exemplo, outros não deram, tá ligado? Então, quer dizer, é um lance meio de arriscar. Se ele tivesse esperado um pouco mais o Grêmio esse ano, na transição, ano que vem, porque também a posição dele é meio ataque, né? Então, tipo assim, ele ia ter uma concorrência muito forte ali na transição e no profissional. Tem o Jean-Pierre ali, tem o Alisson, tem o Montoya, tem o próprio Luan, tem, sei lá, o Everton, tem o PP, quer dizer, ia ter uma concorrência muito forte ali pra jogar naquele lugar ali. E aí, como tu disse, entre não jogar e ficar jogando na base pra continuar ganhando ritmo, se ele tivesse ficado mais um ano, com certeza ele ia jogar no que vem. O plano do Grêmio era que ele ficasse mais um ano jogando na base, entendeu? A princípio. É claro que, tipo assim, ó, é o plano do Grêmio pra fevereiro, março, né? Vai que em agosto precisasse, entendeu? Subir pro Brasileirão. Nunca se sabe, né? Mas daí o cara não quis esperar pra ver. O que me deixou curioso é pra saber, o CT do Criciúma é tão bom assim, cara. O nosso é tão ruim, né, cara? Tem essa. Eu não sei, eu não conheço o nosso, mas de repente o deles lá é top, né, cara? Falando em CT, né, eu vi de repente eles têm um projeto lá pra 2030, e que resolveram começar pela base porque era mais fácil de investir, e a longo prazo eles vão ter um negócio melhor. Quem garante que não? Pode ser. Falando em CT, eu vi uma reportagem sobre o Audax, né, que tem um CT de base do formador de sonhos, uma coisa maravilhosa. E daí, na segunda reportagem, né? Só que daí tu vai ver os moleques dormem nos containers com estrutura, assim, sabe? E daí é meio tenso, assim, né? Porque o moleque morando em container aí tem que ser meio... Já deu merda, né? Eu acho se for tudo bem feitinho, cara, organizado, tem que ver se tem uns alvará, né? Hoje em dia, cara, os caras... Não, sim, é que tu fala, parece que o cara quando fala container, os loucos tu dormindo no cais do porto, né? Não é isso. É container com parede de gesso, assim, por dentro e tal. Eu entendi a referência com o Flamengo lá, mas é que hoje em dia container é uma estrutura que os caras usam para fazer não só prédios comerciais, né, loja, coisa assim, mas tem já tem empresa que... Sim. Então a empresa de Novo Hamburgo que faz parada de containers e tal. O troço é interessante, cara. Por exemplo, é um custo-benefício melhor do que tu montar uma casa de madeira hoje em dia. Sim, Olha só que fui atrás da notícia, ó. No jornalzinho aqui de Criciúma, saiu aqui, ó. CT do Criciúma é inaugurado e recebe o nome Antenor Gelani. O local conta com 6 campos de futebol, tem mais de 3 mil metros de áreas construídas e receberá também as categorias de base do Tigre. Foram investidos 5 milhões de reais e em torno de 8 milhões pela lei de incentivo do esporte. Usando o verbo federal. Concluímos as 2 etapas, disse o diretor-presidente Jaime Dalfar. O setor atende 180 jovens e serve mais de 5 mil refeições por mês. Bora lá. Então vai atender todas as categorias de base do Criciúma, além de também ser utilizado pelos profissionais. Então é um CT que é um CT geral do clube. Então, do sul do país, só o Atlético Paranaense e o Criciúma ter um CT desse tamanho, dessa estrutura. Legal, bacana. Bacana, hein? Por isso que o TT elogiou. Tá certo. E aí faz sentido, né? Se o Criciúma investiu 8 milhões de reais pela lei de incentivo de esporte e mais 5 em dinheiro de algum empresário,
convenhamos, né? O Grêmio não tem condições de fazer um investimento desse pro setor da base do Grêmio, né? Qual o tamanho do Grêmio, né? Sim. Então, Tem condições? A corneta do TT é completamente dentro de uma razoabilidade inteligente até, né? Eu acho que, em teoria, né, você vai pegar por até o tamanho do clube, renda, etc., teria condições, né? Agora tem que... inclusive, eu acho que também acho que teria alguma condição, tá? Alguma condição. Tem que, agora é o seguinte, ter condições e não ter isso nem tipo assim, no plano, são duas coisas diferentes. Se o Grêmio tem condições e tem um plano para cumprir em um prazo, a gente não sabe disso, mas por isso que eu tô falando ser, né? Deveria ter, pelo menos, né? O principal erro do Grêmio nessa história é não ter um plano para a base do Grêmio, não ter um plano para CD e tal. Agora, se o Grêmio não tem plano nenhum, daí o corneta tá totalmente válido, entendeu? Claro que o jogador merda não vai saber quem... A gente não sabe se tem, né? Vamos combinar que se o Grêmio pegou 40 milhões do TT aí, meu, tu tira 10 milhões aí, 13, vai, os caras, o Cristiano gastou 13, tá? Tira 15 desses 40 aí, só vai 25, tá? Uhum. Tira 15 e constrói um baita de um CT ali no Dourado do Sul. Ali, inclusive tem uns pedreiros aí pra indicar pro Grêmio. Tem uns amigos meus que pega e que faz toda a categoria de base e futebol feminino, tá ligado? Dá pra fazer muito, cara. Dá pra fazer muito. O próprio CT do Grêmio, o oficial, o real oficial lá, do profissional, é um CT super interessante. Tipo assim, o CT de base ele tem outras características do que o CT do profissional, né? O CT do profissional ninguém precisa dormir lá, né? Então, tipo, são tipo o que eu acho que impede... Deve ter um soninho depois do almoço. Pra alguém, né? Mas aí, por exemplo, o médico, se vai tirar um soninho depois do almoço, o cara dorme na maca, né? É aquela cesta de 15 minutos que o cara só fecha o olho, dá um gás num soninho de 15 minutos. Exatamente, cara. 15 minutos, mas que ela é renovadora pra tarde. Isso. Mas enfim, a estrutura de, por exemplo, de um CT de base, só para evidenciar que é uma coisa bem diferente, né? A lei de moradia, tem que ter uma segurança. Então, tipo, é um investimento que ele é meio perene, assim, né? Porque tu tem que botar, tipo, uma galera para fazer comida, uma galera para fazer a segurança, uma galera para cuidar dessa molecada, né? Então... Os recreacionistas e tal. Isso, tipo... pessoal, tipo, tem que ser um negócio assim, pessoal do lúdico também, né? Sala de brinquedo, brinquedoteca, bom respeitar. Mas é uma estrutura que envolve custo, né? Então, tipo assim, às vezes não vale a pena tu investir também, sei lá, 8 milhões no negócio. Mas a receita entrou, né? Não, eu tô dizendo que... Por isso que eu tô dizendo assim, ó, não adianta só pegar simplesmente tipo, achar que futebol é The Sims. E eu não tô falando pra ti, eu tô falando pro público em geral e pro Grêmio, tá? Entendeu? Só você não adianta achar que futebol é The Sims, assim, que tu pega os 8 milhões, faz o Claupalcios ali, vende o TT Claupalcios, Rosebud, depende da versão, e daí tu pega e joga assim, tipo assim, constrói as casinhas, mete um campo de futebol e deu, tá? E põe a criançada lá. Tem um custo fixo, entendeu? Vai ter um custo fixo maior. O Grêmio tá preparado para absorver esse custo fixo maior, e por isso que eu acho que tem que ter um planejamento. E se o Grêmio não tem esse planejamento, é errado, entendeu? Porque o Grêmio tem que prever sempre um crescimento. Afinal de contas, diz capitalismo sempre tem que crescer. Por que quando tu foi conselheiro tu não propôs isso? Não, quando eu fui conselheiro, a pauta na época era outra, né? Que era não passar vergonha. Até 2012 era não passar vergonha, 2013. Teve alguém que te cumprimentou, né? Pela eleição, né? Do conselho, não teve um história? Na época? Teve, né? Na época muita gente acreditava que eu era do conselho mesmo. Um cara que falava contigo hoje no Facebook. Muita gente, não, no Twitter, né? No Facebook eu nunca usei tanto. Muita gente achava que eu era do conselho por N piadas que a gente fazia e tal. E eu não desmentia, deixei tudo. Tanto que você lembra que quando o ministro Ricardo Salles, assim, se o cara disser que tu é conselheiro, tu não mente. Fake it e como é que é? Fake it to make it. Isso. Tipo, vou fingindo até ser sério. Daqui a pouco eu tava em reunião também. Isso.
E capaz dos caras nem perceberem. Não, isso não tem... Essa era a piada, porque todo mundo botava na época, todo mundo que botava conselheiro do Grêmio pra conseguir seguidor, era só por isso que eu fiz. DJ e conselheiro. DJ conselheiro, é. E daí a gente folgava. É tipo coaching hoje, né? O cara é DJ e coaching. Isso. Ah, sim. Coach é um atributo genérico hoje, né? Inclusive, eu sou life coach. Na empresa da minha excelentíssima esposa estão dando um curso de coaching, cara. Eu vou lá fazer, eu sou life coach. Estão dando PNL. Para ser coaching. Pro negócio neuro. Estão fazendo um curso de coaching para as pessoas terem coaching ou estão fazendo um curso para a pessoa ser coach? Não, para terem coaching. De programação neurolinguística, né? PNL. Isso, PNL. Ah, tá. Cara, é o que tá na moda, né, cara? Há um tempo atrás o que tava na moda era da palestra motivacional e tal, agora já era, mas quem ganhou dinheiro com isso ganhou, né? Agora, também tem uma outra coisa que teve na moda que era a pirâmide. O tal do coaching. Como é que foi? Pirâmide também foi uma coisa que já tava na moda uma época. Essa daí não sai de moda, cara. Essa aí tem até hoje. Pirâmide foi pauta do último programa? Eu tenho a impressão que a gente falou. Não, foi pauta no WhatsApp essa semana. Foi no WhatsApp. O Gabriel esses dias, inclusive, ofereceu um negócio de pirâmide pra nós ali. Esse mesmo. Sisteminha de contas ali. A primeira pirâmide que eu tive contato, olha só que engraçado. A primeira pirâmide que eu tive contato, que era a pirâmide pura, não era empresa, assim, era uma galera que mandava spam por e-mail dizendo assim, não, olha só, tem esses 2 endereços aqui, tu vai mandar tipo R$1 por carta para essas pessoas, e teu nome vai entrar numa lista, e daí as pessoas vão acabar mandando dinheiro pra ti. Sim, eu recebi isso aí uma vez em papel. Era a versão do papel, só que no e-mail já, né? Daí alguém me falou assim, eu era gurizão, eu falei assim, olha só que loucura é isso, meu. Será que funciona? Daí eu mostrei pra um brother meu mais velho, assim, o cara assim, isso aí não vai rolar, porque daí tipo assim, tu vai só botar teu nome na lista e esperar que os caras te mandem dinheiro, entendeu? Tu não vai mandar dinheiro, tá? Tipo assim. E eu, pior que foi bem o que eu pensei. E foi o que eu fiz, inclusive, botei meu nome lá. Nunca recebi dinheiro nenhum. Mas tem gente que vai nessa, né? Todo ano alguém oferece um diferente pra mim. Inclusive eu tenho um ex-colega de faculdade que o cara se criou nessas aí, meu. Ele colou nos caras aí que tinham a manha das pirâmides, né, meu? Que as manhas. E isso aí é o seguinte, né, cara? O cara que ganha grana é o cara que começa bem no início, né? Porque o cara que monta a pirâmide. O troço já começa a perder força, e aí os caras já partem pra outra e já traz junto a galera que tá colada neles e o cara ganha uma grana. O cara que é pobre nunca tá no começo da pirâmide. E aí o seguinte, meu, e aí tu sabe, e aí atualmente ele surfou essas vibes de pirâmide aí, e tu sabe com o que ele tá mexendo agora, meu? Rinode. Coaching. Não, cara. O que tu falou, Gabriel? Coaching. É isso mesmo, meu. Agora ele tá nessas vibes de coach e como é que é? Empreendedorismo e investimentos. É claro que sim, meu. Não existe empreendedorismo. Não existe, o cara empreendeu nessas paradas de pirâmide. Isso, empreendeu. Agora o cara tá empreendendo nessas paradas de coach, cara. Só que ele não empreendeu, ele tem uma startup de pirâmide. Não deixa de ser empreender, cara. O cara startup de pirâmide. Não deixa de ser empreender, meu. Ele o cara fez pegou o tempo dele, usou o tempo dele num troço que tá dando dinheiro pra ele a gente não deixa de empreender aqui no mês brasileiro. A gente tá empreendendo, exato. A gente tá empreendendo, a gente só não começou a pirâmide ainda. Hoje eu fui no mercadinho e sabe o que eu fiz? Eu empreendi meu tempo comprando um guisado de segunda. Tipo isso, meu. Tipo isso, cara. Tem que ver que isso aí vai te retornar o quê? Vai te retornar um bom prato de comida depois, se for cozinhar, né? Eu vou fazer um hamburguinho aqui, porque a Sara tá viajando ainda. Né? A Sara tá viajando aqui, eu vou fazer um hamburguinho pra mim. Justo. Guisadinho de segunda, que é aquele guisadinho que eles não precisam nem botar o miolo do pão pra dar a liga, assim, ó. Não, meu. Tem lugar que o guisadinho de segunda os caras capricham, meu. Não, no mercadinho aqui na volta é tri. Só que tem que ter a gordurinha aquela pra dar a liga, né? Sim, pra dar aquele que...
Tá, e aí, a próxima pauta, vocês já estão falando de comida. A próxima pauta, pra gente finalizar, então, o Gabriel já deu uma palhinha dela lá no início. Lá. Um abraço pro Derlei. Por que pro Derlei? Que sacada. Mas, sim, o palhinha, tá, isso aí. Pra quem não sabe, o Derlei foi corno. Deixa assim, não vale a pena explicar essa história. Agora joga no Google. O Derlei e palhinha, isso aí. Pra quem não sabe quem foi palhinha, foi o meu jogador. Pra quem não sabe quem foi o Derlei, é um deputado. Pra quem não sabe o que foi o Derlei, desliga agora. Nem segue o vídeo. E, por falar em... Não rolou. A próxima pauta é que o André, aquele rapaz que veio antes do Marinho e que não chegou ainda, sacaram? É que Recife é mais longe. Mas a gente vai entrar nessa pauta ainda? Como é que é? A gente vai entrar nessa pauta ainda? Pois é, o que eu tinha anotado aqui, tu já queimou ela lá no início, de repente a gente só pula, né? Pegamos o gancho naquela hora lá. André tá vazando do Grêmio e acho que é isso, né? Muito obrigado por nada. Não é oficial ainda, né? Cuidado. Não é oficial. Ouvindo hoje, pode ser que ainda não vá, daí... Aí o fone se vira pra editar depois. Não, mas olha só, pode ser, tipo assim, você que está ouvindo esse programa agora, nesse exato momento que você está ouvindo, não esqueça de acessar os portais de notícias e ver o que está acontecendo. O que a gente tem hoje, terça-feira, às 9 da noite, é que o Marinho recebeu uma proposta e parece que o Grêmio está fazendo uma contraproposta. Eu espero que a pro André, pro André, não pro Marinho, exato. Eu espero que o Grêmio esteja fazendo uma contraproposta pro André, que seja dizer pro time lá da China que é o seguinte: aproveita que até o final do mês tem a Líquida Porto Alegre. Líquida Porto Alegre, isso aí. Senão aumenta. E aí é aquele negócio, né, cara? Vamos torcer para que seja. Por sinal, cara, a gente tá fazendo uma merda que a gente não costuma fazer, né, cara? Comentar Como é que é? Comentar notícia. Ou comentar. Não, mas é um boato muito quente, né? Quase certo, já. Então. Deve ser uma merda, olha só, deve ser uma merda tu ser jogador de futebol. Vamos só avaliar essa questão. Tu ser jogador de futebol, tu tá aí, o ano inteiro esperando por 4 dias de alegria. Que é o carnavalzinho, que é onde o jogador de futebol toca o terror, entendeu? É ali, puta, o carnavalzinho. E o André ainda mais, né? Meu. E tu seu tá chegando. É o carnaval, gurizada. Já avisou pra galera do Recife. Já tá lá indo pro Pelourinho. Sei lá, tá com as passagens compradas. Daí quando vem um time da fucking China. Daí tu vai ter que viajar pro outro lado do planeta no carnaval pra assinar a porra do contrato e fazer um exame, sei lá, toxicológico e as paradas lá. Na China nem deve ter exame toxicológico, né? Porque na China é outra coisa. Até porque é o seguinte, né, meu? Até porque o calendário chinês é diferente, lá já deve estar quase no final do ano, né, cara? Então. e o exame toxicológico lá deve pegar outros tóxicos, né, meu? Porque os caras lá comem escorpião, comem barata, comem. Sei lá, meu. Minhoca, exato. Mas assim, tomara assim, eu torço assim, pela alegria do Marinho, eu torço pelo bem das pessoas que você só precisa ir pra China. Pro André, caralho. Favor, não, agora Marinho. Que o Marinho foi jogar alguma coisa. Eu quero vender já. Mas agora falando sério assim, tomara que ele precise ir só depois do carnaval. E se sair o André, a gente tem um problema daí. E o problema é falta de peça daí. Porque é o seguinte. Foi o que eu falei no início do programa, cara. Tá, mas é só pra gente terminar essa pauta aqui. Mas aí é o seguinte, cara. Quem é que vai entrar pra fazer? Porque é o seguinte, o Grêmio tá montando equipe pra fazer 3 campeonatos, então. Aí abre espaço pra alguém da base jogar o brasileiro ou abre espaço pro Nicolas Careca. Um outro cara aí, meu. Outro cara aí, meu. Tá, mas é exato. Essa Tassiano, cara. Abre espaço pro Tassiano, meu. Pro Nicolas Careca. Tem o Tony Anderson, né? Tem o Tony também, é isso aí. Tem o Tony e tem o Tassiano que já jogou ali na Um abraço pro meu amigo Tony da Gatorra. Que eu sempre lembro dele quando falam do Tony Anderson. Ah, sim, pode ser. Eu lembro sempre do Tigre Tony da Kellogg's. É que daí tinha o lateral, aquele direito, que era bem ruim, que daí supria essa. Esse aí não. Esse aí não. Beleza?
Você tá ligado que o Tony Anderson, o nome dele é Tony Anderson por causa do Sonny Anderson, né? Aquele ex-jogador. Sério isso? É sério. Puta merda. Bom, justo, né? Era um belo atleta, eu tinha ele no meu álbum de figurinhas da Copa de 94. Eu jogava ele no... Não, o Sonny Anderson não jogava em 94. 98, então. 98, pode ser. Ele jogava no Bayern 98, 97, aquela época aí. Pode ser, no álbum de figurinhas. Então, não, acho que era assim, era da Copa, assim, eu não teria um álbum de figurinhas de outro... sei lá, de um outro campeonato. Beleza? Beleza. Então, Fanny dá o play nos comerciais, aí a gente volta pra se despedir depois. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio é gravado na cervejaria Quatro Árvores, na Avenida Pará 970, em Porto Alegre, e tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. E aí, pra gente finalizar a nossa pauta do mês, então, o retorno dela, Débora, a menina serelepe pelo Grêmio, que vai falar um pouco aí de futebol feminino pra gente. Débora, o que tu tem pra comentar essa semana? Oi, pessoal! Voltei tão serelepe quanto tá o time masculino do Grêmio nesse gauchão. Bom, a temporada de jogos de futebol feminino tá voltando. Junto com ela voltam os meus comentários. Vocês vão ter que se contentar porque é o que o Mesa pode pagar. Então, espero que gostem das minhas participações. Vamos lá. As gurias, como eu disse no programa que eu participei esse ano, elas se apresentaram dia 21 de janeiro no Vieirão. E logo na apresentação o Yura já deixou claro qual era a primeira pretensão do ano, que é vencer o A2. O A2 que começa segundo o site da CBF, dia 27/3, e dá uma parada no dia a última partida 19/5, daí para a Copa do Mundo, que é dia do 7/6 a 7/7, voltando dia 14/7 e encerrando dia 18/8. Vão ser 4 datas nessa segunda parte. A CBF ainda não divulgou os grupos, nem os times que vão participar do A2, mas assim que eu souber, eu passo para vocês. Provavelmente no próximo programa já sai a data, porque hoje saiu os grupos que vão participar do A1. E eu tenho uma triste notícia. No tapetão, a CBF subiu o Inter para o A1. Eu fui atrás das informações no site da CBF. Aí ela consta que um time desistiu, agora não lembro qual, e aí eles subiram o Inter. Reza a lenda, né, das minhas amigas coloradas e da minha irmã, que é colorada e joga futebol, que foi no tapetão mesmo. Eles alegaram que o Inter tinha todas as categorias de base. Enfim, o Inter tá sempre se dando bem, né? Mas eu espero que seja rebaixado logo nos primeiros jogos, já possa ser bem claro que vai ser rebaixado e que tomem de goleada. É isso, é só ranço com esse Inter. Bom, vamos falar do Grêmio. O Grêmio, que ele encerrou o contrato com algumas atletas. O que mais me surpreendeu foi a saída da goleira Carlinha. Se vocês lembram, ela pegou o pênalti que nos consagrou campeões do gauchão feminino. Talvez não tenha se acertado com o Grêmio nas questões de salário.
Eu não quis perguntar para ela, para não ser indiscreta. Confesso que vontade não faltou. Mas eu percebi, eu sigo ela no Instagram, e eu percebi que ela demorou um pouco para conseguir um novo time. Então, deve ter sido alguma questão de salário. Uma pena. Mas, aliás, o Grêmio se desfez de 2 goleiras. Ele manteve só a Rê, que não chegou a atuar ano passado. E eu não tenho certeza, mas eu acho que a Rê era a 3ª goleira. Contudo, o Grêmio também teve contratações, né? Foram 5, mais precisamente. Contratou 2 goleiras, a Keiki e a Thaís. Além disso, contratou a zagueira Lorena, que era do Colón do Uruguai. E também voltou a Patrícia Guzmão, a técnica, né? Que ela saiu do Grêmio para ser auxiliar técnico ano passado no Inter. Mas voltou a comandar as gurias. Eu sei que muita gente tem ranço, tipo, foi pro Inter, não quero que volte. Eu também tenho, mas eu gostava da Patrícia Guzmão no comando das gurias. Todas as partidas que ela foi técnica, a gente venceu de goleada. Parecia ter um bom entrosamento, assim, sei lá, eu gostava dela, então eu fiquei feliz com a volta. Até porque, se vocês lembram, ano passado a gente trocou de técnico 3 vezes, né? Então, acho que a volta dela representa que o Grêmio não pretende fazer esse mesmo malabarismo esse ano. Eu vou falar de todas as contratações mais adiante, tá? Nos próximos meses, que eu quero dar detalhes mais técnicos e contar um pouco das histórias delas. Então, aguentem o coração, que eu tô com pouco tempo, então eu não posso falar muito hoje. E vai demorar, porque eu dei uma pesquisada em todas, assim, mais profundamente. Agora eu quero aproveitar a deixa que eu falei da jogadora do Uruguai para contar que o ano mal começou, as gurias nem jogaram ainda e a gente já tem jogadoras convocadas para disputar amistoso pela seleção uruguaia. E foi isso mesmo que vocês ouviram, jogadoras... foi convocada a Rafa Anchieta, tinha sido convocada ano passado. Ela tem dupla cidadania, né? Então ela foi convocada. E a Lorena, que é uruguaia, né? E a Lorena já foi convocada várias vezes pela seleção uruguaia, inclusive jogou como titular. Elas vão jogar na França contra a própria seleção francesa, que está se preparando para a Copa do Mundo. Mas, infelizmente, meu querido Uruguai não se classificou para a Copa do Mundo. Então, as gurias vão só como país convidado, assim, para esse amistoso. Mas falando em seleção, eu quero contar da nossa, o motivo pelo qual eu antecipei minhas participações aqui. Com o intuito também de se prepararem para a Copa do Mundo, elas vão participar da TIB Leaves Cup nos Estados Unidos, que vai contar com a Inglaterra, o Japão e as americanas, claro. Infelizmente, a seleção brasileira não vence em jogos oficiais desde a vitória contra o Japão em julho do ano passado. Depois disso, elas perderam para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França. Mas vida que segue, a gente vai ficar na torcida igual. Elas estão concentradas desde fevereiro na Granja Comari para se preparar para a Copa do Mundo. Só que a lista de convocação para essa competição saiu só semana passada. Eu tenho aqui a lista das convocadas. Foram convocadas de goleira a Aline, que joga na Espanha, a Letícia, que é do Corinthians, e a Luciana, que é do Ferrovia. De defensoras tem a Érica, que também é do Corinthians, a Valência, que joga na Espanha, a Kathleen joga na França, a Letícia joga na Alemanha, a Mônica, que joga nos Estados Unidos, a Poliana também joga nos Estados Unidos, a Tamires, que joga na Dinamarca, a Tayla, que joga em Portugal, no Benfica. De meias foi a Andressa Alves, que é do Barcelona, a Formiga, que, nossa, ela é jogadora
tanto do masculino quanto do feminino, que mais tem participações em Copas do Mundo. Formiga que é percursora no futebol feminino no Brasil. Ela joga no PSG da França. Esse ano eu vou contar um pouco da história da Formiga. Eu acho bem legal. Foi convocada também a Juliana, que é do Flamengo, a Luana, que joga na Coreia do Sul, a Marta, né? E a Thaísa, que joga no Milan. De atacantes foi convocada a Adriana, do Corinthians, a Beatriz, que joga na Coreia do Sul, a Debinha, que joga nos Estados Unidos, a Geise, que joga no Benfica, a Ludmilla, que joga no Atlético Madrid, e a Raquel, que joga na Espanha. Bom, esse ano tem uma coisa bem legal. A CBF divulgou hoje, inclusive, que os jogos vão ser transmitidos pela CBF TV e a Sport TV também vai transmitir. E eu acho que essa é a parte mais legal, porque mostra, assim, é bem importante para o futebol feminino, né? Mostra que dá mais visibilidade, mostra que a CBF está se importando mais com o futebol feminino e acho que vai ser um grande ano para todas as jogadoras. Então, assim, quem puder assistir, dia 27 vai ser hoje, para quem está ouvindo, às 18h10 vai ser transmitida a partida contra a Inglaterra. Dia 2/3, elas jogam contra o Japão às 16 horas. E dia 5/3, o jogo é contra os Estados Unidos às 19h15. Então, quem puder, assista, torça, vibre pela seleção. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo Mesa. Maravilha, então. Obrigado, Débora, mais uma vez. Valeu. E aí eu vou ter que largar aqui uma cornetinha que eu me esqueci de falar antes, né, cara? A gente tava falando dos jogadores que hablam, né? E aí o Fanny falou do Bolanhos, cara. E aí, quando o Fanny falou do Bolanhos, certamente eu consegui imaginar aquele sorriso no rosto da Débora, que é, acho que, a maior fã do Bolanhos que eu conheço. Então, vamos agora pros finalmente dessa bagaça. Destaques finais. Alguém tem algo a dizer, a acrescentar nesse programa antes que a gente feche as portas? Eu tenho, vou ser polêmico. Então seja polêmico, Gabriel. Tem gente no Twitter aí já fazendo campanha para a eleição do Grêmio, viu? Opa, denúncia. Não me dedura. Denúncia. Fanny vai de novo tentar o conselho, é isso? Vou tentar, mais uma vez. Cara, vai ter gente acreditando que o Fanny tentou o conselho já. Vote na minha chapa se chama Chapadão. Algum comentário, Gabriel, sobre isso ou só assim largou no ar? A galera que acompanha o Twitter vai pegar rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser saber, @Gabris S. Pinto, Gabri S. Pinto, na verdade, do Twitter, né? Então pode perguntar lá. É só mandar um alô lá pro Gabriel, diz que ouviu diz que ouviu isso no Mesa e ganha 10% de desconto. Isso. Fanny, teu comentário. Teu destaque final, Fanny, por favor. Meu destaque final é o seguinte: o próximo programa é o programa 300, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Grêmio tem 10 dias para fazer uns treinamentos aí para estreia na Libertadores, entendeu? Libertadores é essa competição maravilhosa que a gente ama, a gente vai comentar o próximo programa inteiro, por isso que a gente não está comentando nada de Libertadores nesse programa. Mas eu só quero dar assim aquele previously, como é que é? Não é previously, como é que é? Previously. Previously. Não, é o do programa anterior. Qual é que é o que dá no finalzinho do seriado pra mostrar o que vai acontecer no próximo capítulo, né? Que é dos Next episode. Isso, next episode on Mr. de Bar do Grêmio. Daí a gente bêbado falando da Libertadores. Mas o Grêmio vai jogar Libertadores, o Rosário Central, né? Que é uma equipe. Essas equipes católicas que o Grêmio adora enfrentar. Cara meio centralizado, assim. E tá sempre rezando também. É só isso que eu sei. Eu ia falar que reza 9 Ave Maria, não é que é 10 Pai Nosso para 1 Ave Maria, mas eu não me lembro qual é que é 9 Pai Nosso para... Não, 10 Ave Maria para 1 Pai Nosso. Tá, então é isso. Então é uma equipe que reza bastante.
É isso então? É isso. Maravilha. Cara, o meu destaque final vai dizer para vocês aí do outro lado que estão ouvindo que a gente falou semana passada que o Mesa de Bar do Grêmio dessa semana seria gravado assistindo o jogo do Grêmio, assistindo o Grêmio em Veranópolis. É verdade. E dizer para vocês, pedir desculpa para vocês que a gente não fez isso e dizer que o culpado é o Fanny, que foi no jogo e não nos permitiu fazer essa gravação. Na verdade, ele disse que ia no jogo e não foi no jogo. Eu tinha intenção de ir no jogo, mas eu fiquei com preguiça. E abortou depois, não foi, e aí a gente eu especificamente já tinha outros compromissos, né, que era ficar em casa assistindo o jogo, enfim, com a família, né, com as crianças, e aí não deu, né, cara, mas aí agora eu vou fazer, cara, aquilo, eu sempre quis fazer isso, cara, eu vou fazer uma coisa agora, mas se você aí quer ver a gente assistindo um jogo e comentando esse jogo, deixa seu comentário aí, manda um e-mail ao Mesa de Bar do Grêmio. Não dá pra comentar no Spotify, né? Não, dá pra comentar no YouTube, né? No YouTube. Dá pra comentar. Se você tem uma marca e quer patrocinar a gente assistindo o jogo e comentando ao vivo... Olha aí, ó. Também. E aí a gente pode fazer uma experiência aí num jogo próximo, talvez na Libertadores, né? De repente rola um piloto na Libertadores, um jogo fora. Libertadores é meio tenso. É tenso. Então no Gauchão, um jogo fora. O Grenal no dia 17. O Grenal pode ser, o Grenal também é meio tenso, cara. Eu fico meio puto em Grenal, mas pode ser também, pode ser. E então é isso aí, deixa comentários. Quer que a gente faça isso? Então fala ali pra nós que você quer que a gente faça isso. Se tiver se 2 pessoas quiserem, a gente garante que faça. Mas fala com dinheiro, tá? Não adianta dizer, eu quero. Tem que falar dando verba. Tem que falar investindo, entendeu? Eu quero um carro do ano e a paz mundial. Os dois são caros. Mais fácil vir a paz. Isso eu também quero. Beleza? Beleza, então, meus queridos. Este foi o Mesa de Bar do Grêmio 299. Sabe-se lá o que vai acontecer no Mesa de Bar 300 e se sobreviveremos a isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, Twitter e no Instagram. Adicione o nosso feed no seu aplicativo favorito de podcast. Acompanhe-nos no YouTube. Se você está vendo no YouTube, deixa o like. Se inscreve no canal do YouTube para ser avisado dos próximos podcasts. E esqueci de alguma coisa? Sim, no Spotify, vai lá e nos curte, nos segue no Spotify e seja feliz. Uma boa noite a todos vocês, ou bom dia ou boa tarde, como gosta de dizer o Anderson Kega, que um dia ele talvez volte a gravar com a gente aí, se ele quiser. Diga tchau, Fanny. Tchau, Fanny. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Rodrigo. Tchau, galera. Tchau, Anderson.